Boa tarde, senhoras e senhores. Bem-vindos à Arena do Conhecimento nesse terceiro dia, que é um ambiente de palestras e conteúdos sobre tendências do varejo imobiliário, com grandes nomes do mercado. Nós estamos, então, como eu falei, no terceiro dia, e é um prazer contar com vocês aqui. Esperamos, inclusive, vocês de novo amanhã. O Sindimóveis, que é o promotor da Móvel Sul, é a entidade que representa e defende os interesses do principal polo moveleiro do Brasil. E desde 1977, o Sindimóveis cria condições para que o setor se desenvolva de forma sustentável. Isso se dá por meio de articulação, promoção, informação e conhecimento, gerando, então, prosperidade para seus associados, fornecedores e para toda a nossa comunidade. Com o tema Ampliar Olhares e Conectar Negócios, a 24ª Móvel Sul Brasil reforça o seu compromisso com o desenvolvimento do setor moveleiro. A feira cresceu, está mais forte, diversa, conectando expositores e visitantes em um ambiente próspero para bons negócios. A Móvel Sul Brasil 2025 tem o patrocínio de Sebrae, Banrisul, Saierlac, Sicredi, Shopee e Prefeitura Municipal de Bento Gonçalves. O Móvel Sul Conecta, esse hub aqui, conta com os patrocinadores Cinex e Obispa, Saierlac e Atria. Já a Mostra Design da Imigração, que ocorre lá no pavilhão D, conta com o apoio da Fundação Todeschini. A Móvel Sul apresenta também a mostra do Prêmio Salão Design, principal premiação brasileira do design de imobiliário, promovido pelo Sindimóveis desde 1998, com o objetivo de aproximar designers e indústria. O prêmio soma 26 edições, revelando talentos e contribuindo para o setor. Assim, o setor se torna mais competitivo, inovador e sustentável também. Com o apoio da Lei Rouanet, do Ministério da Cultura do Governo Federal, neste ano aqui a mostra do prêmio reúne 87 produtos finalistas e premiados. O espaço pode ser visitado aqui, no Móvel Sul Conecta, bem pertinho aqui ao lado, sendo um ponto de encontro para quem busca inspiração. O Prêmio Salão Design conta com patrocínio Master da Duratex e Interprint, patrocínio Standard da Accio e patrocínio especial da Rena. Eu me chamo Denise Good. É uma grande satisfação servir de elo entre os senhores que formam essa plateia tão especial e diferenciada e os grandes profissionais que virão ao palco aqui da Arena do Conhecimento trazer seus conhecimentos e suas experiências para nós. Por favor, contem comigo para o que for necessário. E agora daremos início, então, às nossas apresentações do terceiro dia da Arena do Conhecimento do Móvel Sul Conecta. O primeiro grande nome de hoje na Arena do Conhecimento é a Marcele Brunel, com o tema Arquitetura da Experiência. Por favor, fique à vontade, eu vou apresentar o seu currículo para o pessoal. A Marcele é gerente do Design Office da Dexco, com formação em artes, né, Marcel? Design, moda e experiência na indústria e no meio acadêmico. Há 20 anos na área de design, lidera as estratégias de design das marcas Duratex, Portinari, Deca, Ceusa, Castelato e Duraflor, com uma abordagem centrada no consumidor, nas tendências e na inovação. Marcele também lidera as frentes de pesquisas, estudos e mapeamento de cenários futuros para as marcas. Seja bem-vinda, Marcele. A Arena do Conhecimento é sua. É muito estimulante já iniciarmos esse terceiro dia com uma palestra como a sua. Muito obrigada. Fique à vontade. Pessoal, então assim, só para sendo um pouco repetitiva, né? Sou a Marcele, gerente de design do Design Office da Exco. Estou na empresa há 20 anos. Meu tempo de carreira praticamente se fez dentro dessa empresa, mas trabalho hoje muito focada na área de design. E o que eu vou mostrar para vocês aqui é um estudo que a gente faz, todo ano a gente faz um estudo para
entender quais são os movimentos quais são os comportamentos de consumo, como que esses comportamentos de consumo vão influenciar ou estão influenciando a área de design, a área de arquitetura de interiores, né, que são as áreas onde a gente atua. E de alguma forma todo esse conteúdo também é interessante para quem está no mercado atuando com essas obras, com esses projetos. Então o que eu vou falar para vocês aqui é muito mais do que o que a gente está fazendo como design, mas o que nos norteia e que nos embasa, né? E o que fez muito do que nos conduziu ao longo desse ano em todo o processo de design das nossas marcas. Especialmente a Duratex, né, que é a patrocinadora aqui do Prêmio de Design. Bom, só para vocês entenderem, contextualizar vocês um pouco sobre essa pesquisa, é um estudo de tendências que a gente mapeia todos os grandes drivers de mudança, entendemos como que esses drivers se transformam em grandes tendências, discutimos com especialistas, pessoas que estão no mercado de diversos setores, para que justamente com eles a gente entenda o que realmente é relevante, o que realmente faz sentido para o nosso mercado e como que a gente transforma isso em algo interessante para o nosso mercado. E, além dessa conversa qualitativa com os especificadores, a gente também fez uma pesquisa quantitativa com consumidores. Como a apresentadora, né, falou ali na minha jornada profissional, a gente tem como foco dentro da Dexco e das marcas trazer muito olhar de fora para dentro dos nossos negócios. E aí, nesse sentido, escutar o consumidor, entender o que ele de fato interpreta e entende daquilo que a gente está estudando como tendência, é muito importante para poder balizar e fazer com que esse grupo aceite melhor aquilo que a gente está criando. Então, a metodologia foi muito abrangente, né, para a gente tentar trazer um ponto de vista de diversos aspectos, diversos tipos de consumidores. E aí, o que acontece? Né? No final das contas, a gente vai falar sobre a arquitetura da experiência, mas para falar sobre isso, a gente precisa entender o contexto. O que a gente entendeu nesse estudo é que nós, que somos consumidores também, mas o nosso público, né, consumidor, está vivendo hoje numa nova era que a gente chama de uma era metamoderna. Então, é uma era onde existe uma ambiguidade de valores, de significados e de relevâncias também, né? Essa era é meio que um pêndulo, onde as pessoas tanto estão olhando muito para o ser humano, né, e o que eles são, o que eles representam, o que eles sentem, mas também tentando entender como é que a gente equilibra com o mundo, com a tecnologia, com o mundo super digitalizado, né? E com toda essa dinâmica de vida que realmente todas essas mudanças que aconteceram nos últimos anos nos colocaram, né? Então, é um repensar constante. Os decornautas, né, que nós conversamos nessa pesquisa, falam muito sobre essa ambiguidade pelo ponto de vista de um primitivismo, né, uma valorização do que é ancestral, da história, do que é familiar, do legado que as pessoas carregam, em equilíbrio, né, em contraste com o que a tecnologia nos propõe. Então, eles trazem exatamente essa fala quando a gente fala, né, discutiu com eles esse tema da arquitetura da experiência. E, no final das contas, esse tema dessa era metamoderna, ela nos traz para um cenário de habitar na fluidez. As pessoas, quando começam a repensar e pensar sobre o que eu significo, o que o meu morar significa, o que as experiências têm que trazer para mim no dia a dia e como que a tecnologia está nesse cenário, tudo isso começa a trazer um olhar de eu quero viver tudo isso, mas eu preciso que isso seja fluido, que isso seja leve, que isso seja dinâmico e que não traga empecilhos, né? Então, acho que esse é o ponto. Habitar com fluidez faz parte do que é a arquitetura da experiência, que eu vou falar mais para frente. Alguns especialistas falaram sobre esse ponto, né, desse habitar com fluidez. Falam muito sobre trazer novamente o contexto humano, a esfera humana, a escala humana para a dinâmica da nossa vida, que de alguma forma a gente foi perdendo ou acelerando demais e
E olhar para uma experiência diferenciada passa por a gente entender, né, e respeitar essa esfera humana, essa escala humana e trazer isso para o cotidiano. E aí vem o tema da neuroarquitetura. É um tema que já vem sendo bastante falado, né? Mas por que a gente traz aqui como contexto? Porque a neuroarquitetura é o estilo, né, a ciência por trás da arquitetura que está fazendo com que esses espaços comecem a gerar e trazer sensações, emoções, provocar, né, uma rede, né, uma transformação neural nas pessoas, para que essas pessoas tenham sensações e experiências diferenciadas. Então, por que a neuroarquitetura está tão em alta? Porque a gente precisa ressignificar os espaços, e os espaços vão além, né, de trazer somente uma forma e uma função. Ela vai trazer muito do significado e das sensações. A neuroarquitetura, então, é isso como eu falei, né? É uma evolução e é uma forma de diminuir as tensões que o espaço gera, que toda a vida cotidiana gera, né, através de diversos elementos, cores, iluminação, composição, materiais. E aí, então, dentro desse contexto, né, estudando, entendendo profundamente, a gente identifica 4 grandes macro tendências que vão direcionar essa arquitetura da experiência. De fato, a experiência é uma palavra que está em alta, porque a experiência tem a ver com a escala humana, né? Essa combinação de racional com emoção, com o instinto que existe humano, né, que é muito do ser vivo. E aí, baseado nisso, a gente definiu aqui quais são as grandes macro tendências. Fluid Lives, Life-Centric, a revolução da comunidade e Beyond Human. Eu vou falar sobre cada uma delas, sempre pelo ponto de vista de como é que isso influencia numa experiência mais positiva. Que é um pouco de todos os assuntos que a gente vai passar ao longo dessa fala, mas para... deu ruim aqui. Era para passar um vídeo. Deixa eu ver se o pessoal me ajuda. Aqui é o ponteiro. Não. Acho que não vai rodar. Enfim, era um vídeo, mas que dava abertura ali para o Fluid Lives. Mas, enfim, então, o que é essa primeira macro tendência, né? Fala exatamente das vidas fluidas, dessa necessidade das pessoas de conciliar tantos elementos sem perder de vista aquilo que deixa a vida mais agradável e mais interessante. O primeiro ponto que vem dentro dessa macro tendência são os novos marcos de conquista, né? Se quebraram, se modificaram. Na verdade, a gente vê muito dentro do estudo que, na verdade, não existe mais essa busca por marcos. Existe, sim, uma vida que vai se reconstruindo, vai se desenvolvendo, e os marcos vão acontecendo de forma muito delicada e muito sutil. E, em muitos momentos, aqueles grandes marcos reconhecidos pela sociedade, que moldaram muito do que nós somos hoje, eles estão praticamente sendo ressignificados. Então, dando um exemplo, né? Aqui tem uma pesquisa, inclusive, que fala sobre isso. Embora o casamento seja algo muito importante para as pessoas, somente 38% dos millennials disseram que é importante se casar, né? Então, esse marco, quando e como, não é uma regra, né, que a sociedade define. Dentro desse contexto dos grandes marcos, né, a gente tem a busca pelo bem-estar. No final das contas, quando a gente olha uma vida mais fluida, né, a gente está falando muito sobre trazer um bem-estar que é prático, um bem-estar que traz essas sensações, né, esses elementos, mas tentando quebrar essa revolução que acontece cotidianamente. Esse bem-estar, a gente foi falar com os consumidores aí para entender o que significa bem-estar. Para nós, acho que aqui o grande grupo devem ser arquitetos, pessoas da área de design, de arquitetura, da indústria, acaba tendo alguns conceitos, né, a respeito de alguns aspectos. Mas o consumidor, a pessoa que está lidando em outras áreas, elas têm visões um pouco diferentes. Para o consumidor final da nossa pesquisa, o bem-estar significa, para 35%, qualidade de vida, que é ter um dia a dia tranquilo, de conseguir fazer aquilo que gosta. Então, isso é qualidade de vida.
28% saúde, então poder ter saúde de qualidade, poder ter um plano de saúde, isso tudo para eles é bem-estar. Conforto, atividades, poder fazer atividades físicas e os ambientes. Aqui, no final das contas, as pessoas falam muito mais sobre o viver com bem-estar do que o estar num ambiente que vai promover o bem-estar. A Maria Cristina Alves Zambon, que é especialista em arquitetura de luxo, ela falou para a gente como a arquitetura tem muito esse papel de ser um ecossistema do bem viver. A arquitetura da experiência, construir uma experiência significativa, passa por criar experiências únicas, sensações únicas, para que as pessoas definitivamente valorizem e se reconheçam nesse espaço. Dentro dessa grande macro também surge a força dos milionários do tempo. É uma expressão, né, justamente das pessoas, desse novo grupo que está surgindo como perfil que não quer mais trabalhar 5 dias por semana, não quer mais trabalhar sábado, de segunda a sexta, quer trabalhar uma carga de horária menor. Então, essas pessoas, né, estão basicamente ressignificando todo o tempo delas, né, e fazendo outras coisas, dando espaço para mais hobbies, para mais atividades de descanso, né. E tudo isso, por que eu trago aqui? Porque as casas das pessoas, os mobiliários que a gente produz, né, os MDFs que a gente produz na Duratex, têm que estar preparados para construir esse espaço para promover experiências para essas pessoas que querem estar mais dentro de casa ou terem hobbies mais acessíveis. Surge também, dentro desse pilar, a poetização do dia a dia, que particularmente eu gosto muito, né? Mas a minha opinião não importa, mas eu estou dando a minha opinião. Mas a poetização do dia a dia fala muito sobre os objetos, as peças que a gente utiliza no dia a dia, não guardar aquela bolsa, aquele jogo de xícara da avó para um grande momento especial, né? Não ter aquela sala de estar onde eu só vou receber as pessoas no dia do casamento do meu filho. Isso não existe. Né? Algumas pessoas, grande parte, estão trazendo essa poetização para a rotina delas. Produtos, soluções, objetos que façam com que o dia a dia seja agradável, seja significativo e seja inesquecível. Os nossos especialistas falaram muito desse ambiente, dessa arquitetura para promover as emoções e as sensações. Né? Tanto o Guto quanto a Tatiana, que é futurista, eles falam muito sobre a importância das configurações dos espaços, dos materiais, para promover todas essas sensações que, consequentemente, vai ser a experiência que as pessoas vão sentir. Um outro aspecto dentro dessa macro é sobre o descanso radical, construir espaços onde as pessoas possam descansar, ter o ócio criativo, né? Quem tem filhos novinhos aí, né? Eu tenho 2, tenho um de 4. Eu leio muito sobre educação positiva e fala muito sobre a importância do ócio. E olha que interessante, nós adultos, né? As gerações adultas deixaram de respeitar ou de entender que as pessoas precisam não fazer nada. E justamente é nesse momento que o corpo se regenera, se revigora. Então existem movimentos, tendências que estão ligadas ao Fluid Lives, que fala justamente sobre o silêncio, o descanso, ficar à toa e ter esses momentos, né, um espaço que promova esse tipo de experiência. Aqui é um exemplo sobre o uso do silêncio, né? Então, para revigoração, que está muito dentro do contexto da neuroarquitetura, né? De estruturas, de composições, que fazem com que os sons sejam separados, que a gente não seja influenciado pelo som externo, ou que em determinado momento eu tenha o som que eu quero e depois eu mudo esse som. E aí essa estratégia do silêncio para trazer tranquilidade já vem surgindo até como produtos mais acessíveis e mais decorativos, como é o caso desse case, que é um papel de parede acústico.
Dentro desse contexto das casas, né, surge muito esse olhar da vida fluida, né? Surge traz também muito esse ponto de como é que eu faço uma vida fluida dentro de um espaço que vai ser de convivência e também vai ser de privacidade, né? Os consumidores, eles falam que o mais importante dentro desse lar é o conforto. Então, é mais um ponto dentro do nosso aspecto de experiência, né? Da arquitetura para a experiência. Tem que trazer conforto, e um conforto que seja para ambientes compartilhados e também para ambientes individuais. Onde a gente vai socializar, que a casa virou muito espaço de socialização, tem que ser também para que eu possa socializar de forma confortável. E aí surge aqui um exemplo, né, um case sobre esse viver confortável, e também sobre o tema do silêncio, que é um case de uma empresa que agora eu esqueci de onde que é a empresa, tá? Mas é um hotel, é de Portugal, esse hotel. É um hotel que é um hotel de spa para dormir, né? Justamente assim, é uma parceria com uma empresa de colchões, e eles fizeram todo um espaço com várias camas diferentes, a pessoa configura travesseiro, configura a iluminação, assiste vídeos para ter um sono de qualidade. Então, né, existem experiências sendo criadas também para que as pessoas tenham atendam, né, através das suas experiências, inclusive das suas férias, um momento de bem-estar. E o que é bem-estar? Quando a gente viu ali o que os consumidores mais entendiam como bem-estar, eles falaram muito sobre qualidade de vida, né? E o que é qualidade de vida especificamente quando a gente entra nesse detalhe, né? As pessoas falaram ali, os nossos consumidores, para 59% dormir bem é ter qualidade de vida. Dormir bem faz com que as pessoas se revigorem, se regenerem, né? E consideram isso muito importante. Depois vem outros aspectos, né? Alimentar-se bem, viajar, exercitar o cérebro, trabalhar, né? Eu sempre trago esse ponto, né? Não é a prioridade, mas é importante também. Então, um pouco do que significa o bem-estar e esse conforto para as pessoas. Para a gente ter uma vida mais fluida, existe muito esse ponto também do repensar a crononormatividade. O que significa isso, né? Lá no começo eu falei sobre os marcos de vida, né? E hoje, quanto mais as gerações vão ganhando mais tempo de vida, né? Vamos ganhando, ressignificando a nossa passada de dentro, né, na Terra, a gente vai percebendo também que esses marcos estão caindo ou estão se modificando. Então a gente tem que olhar, projetar, planejar, desenvolver, pensando que os marcos já não são mais os mesmos. E dessa forma, como é que eu construo fluidez, como é que eu construo uma experiência que às vezes não é aquela experiência que eu já conheço como padrão para uma geração X ou Y, né? A gente precisa entender as pessoas com mais profundidade. Dentro desse conceito da crononormatividade, abrangendo, né, e indo um pouquinho mais além sobre o ponto da longevidade das pessoas, vem o ponto da tecnologia. Quando a gente pensa nesse público, a tecnologia dentro do Fluid Lives vem para trazer segurança, principalmente. Esse conforto, que para algumas pessoas é o dormir bem, né, até a partir de uma certa idade vira ter segurança. E aí a gente vê a tecnologia, casas inteligentes, soluções, dispositivos para garantir que as pessoas possam viver sozinhas, possam viver dentro do mesmo lar que viveram há anos, né, mas que vivam com segurança. Dentro desse contexto da expectativa de conforto, né, para esse público, que é um público que está cada vez maior, né, dentro da sociedade brasileira, o que aparece, né, de importante? Móveis e dispositivos de segurança, tecnologias que facilitem o dia a dia, móveis práticos que possam ser movimentados. Tudo isso são alternativas, são soluções que os consumidores acreditam, né, como soluções efetivamente para trazer mais segurança e conforto para os públicos, pensando nessa longevidade que a gente vai ter a partir de cada vez mais longa, né? E aí, fazendo um ponto sobre as paredes, né, vem essa pergunta, depois disso tudo, né, pensando na fluidez, pensando nessas vidas que vão mudando, nos marcos que já não são mais os mesmos, será que as paredes físicas ainda fazem sentido? Né, existem muitas tendências, muitos movimentos, muitas discussões sobre
espaços flexíveis, né? Ambientes elásticos, justamente porque as pessoas querem ter liberdade, né, para construir seus espaços e querem que esses espaços vão se transformando e se adequando às suas necessidades, que podem mudar de um ano para o outro, de um mês para o outro, né? Então, aqui tem um exemplo de uma solução, né, da OmniRoom, que eles produzem módulos, as pessoas podem escolher, são cerca de 70 módulos, que tem várias atividades diferentes que podem ser executadas em cada um dos módulos, e a pessoa constrói a sua jornada, e isso é muito fácil também de montar, de desmontar e se transformar. As casas elásticas, quando a gente conversa com os consumidores, né, eles falam, o mais importante para eles é que eles consigam transformar os espaços de forma confortável em compartilhado e privado. Esse é o ponto da casa elástica para o consumidor brasileiro, né? A gente pode ter várias considerações aqui, mas o importante é que uma sala possa ser um espaço de yoga e, ao mesmo tempo, possa ser um espaço para receber amigos, a cozinha, um espaço de preparo e também de lazer e também de um momento de introspecção, onde a pessoa vai cozinhar como uma terapia. Os nossos especialistas vão falar um pouco sobre isso também, sobre essa fluidez. O ponto do Percival é bastante interessante, né? Ele fala que há 30 anos ele mora na mesma casa e essa casa passou por várias gerações, várias pessoas. Ele, inclusive, passou por vários momentos e essa casa sempre teve funcional para ele e para todas essas rotinas, justamente porque ela foi pensada de uma forma para ser flexível. Se vocês conversarem com Percival Laffer, ele só fala sobre flexibilidade, esse é o mote dele. E aí, então, né, para a gente construir essas vidas fluidas, a gente precisa repensar o conceito de sucesso, um bem-estar mais prático, né, que traga leveza, mas também traga fluidez, poetizar o dia a dia, trazer o descanso radical como um tema relevante para as nossas discussões, repensar a crononormatividade e pensar a tecnologia para trazer independência, né, através da segurança. Um vídeo que não vai rodar, mas a gente vai para o outro bloco, né, Ai, gente, esqueci o nome do... Me ajuda aqui, porque não tem o vídeo. Bom, daqui a pouco eu lembro. É o tema da sustentabilidade, né? Da vida no centro, né? Das nossas decisões. Com certeza, a gente sabe que a emergência climática ela não é mais uma promessa, ela é uma realidade, né? Todos nós aqui vivemos algum episódio que mostra muito como isso é já presente. E tem alguns movimentos interessantes, né? A gente vê China com a maior temperatura dos últimos anos, a gente vê a Europa, que foi uma das precursoras sobre o tema da sustentabilidade, diminuindo um pouco a preocupação por conta de um realismo muito forte, né, que está se estabelecendo lá na Europa. Então, no final das contas, esse tema da sustentabilidade, dentro da arquitetura da experiência, ele traz alguns atributos e alguns detalhes interessantes. Primeiro ponto, como é que a gente olha para a natureza, a forma como ela se regenera, a forma como ela se revigora, a forma como se adapta, né? E traz isso para a gente aprender a se adaptar e para os nossos lares se adaptarem, os nossos produtos, as nossas soluções, promoverem uma adaptação a essas mudanças que vão acontecer e que a gente não está conseguindo fazer tanto assim quanto poderia, né, para evitar. Os nossos especialistas falam muito sobre essa inteligência da natureza que a gente tem que explorar, que a gente tem que entender, olhar, né, como os animais, como as plantas, como os organismos menores, as algas, como é que elas se desenvolvem e como é que elas estão se adaptando e buscar isso para a gente conseguir regenerar também o nosso meio ambiente e promover uma arquitetura da experiência que garanta uma vivência confortável diante de tantas mudanças, principalmente climáticas, que a gente vai viver. Aí temos alguns exemplos, né, movimentos que estão dentro desse grande pilar. A bioconstrução, a construção civil é o maior poluidor, né, o segmento mais poluidor hoje do planeta.
E a gente precisa começar a pensar, vou trazer, né, claro que as marcas, por exemplo, Duratex, enfim, a gente está sempre pensando como fazer um processo produtivo mais limpo, menos impactante, como é que a gente vai construir produtos mais inteligentes e, ao mesmo tempo, conscientes, né? Mas existem formas também, movimentos, estudos, para fazer com que essa construção ela consiga ser mais limpa e mais... e que possa regenerar e não só poluir, né, ou poluir menos. Aqui tem uma provocação da CEO da Oxman, que fala sobre e se os edifícios do futuro, ao invés de serem construídos, fossem cultivados. É uma boa provocação, né? É possível? Hoje ainda são estudos científicos, né? A gente ainda não tem nada tão sólido, mas o fato é que, para a gente ter uma experiência mais adequada, os nossos lares eles vão ter que se adequar às necessidades do planeta, não somente às nossas próprias necessidades. Vem o tema da arquitetura pós-carbono, né? Obras, aqui são algumas exposições que aconteceram em Copenhague, que o tema era justamente construções limpas, e aí tem soluções de tijolos que se autoproduzem, né? Tijolos que eles nascem, né, a partir de uma substância, as casas de palha, então assim outros materiais para construir uma arquitetura mais inteligente pelo ponto de vista da sustentabilidade. O consumidor, por sua vez, né, quando a gente fala com ele para entender o que ele acredita que vai ser, quais vão ser os grandes impactos dessas mudanças climáticas para a casa deles, né? O que eles acreditam? Que vai ter muito impacto, principalmente dos equipamentos que são utilizados hoje. Acredita que os materiais de construção vão ser diferentes e que a forma de construir também vai ser diferente. Então, o consumidor já tem consciência de que tudo isso que a gente está vendo como tendência deve acontecer de alguma forma. Um ponto interessante dentro desse pilar, quando a gente olha para a construção, para as nossas casas, para os objetos, para os nossos mobiliários, é que, dentro desse contexto, a gente precisa começar a pensar mais, ou provocar mais, em reformar do que necessariamente construir. Existe um estudo que fala que 80% das construções que existem, que vão existir, né, que vão ser necessárias nos próximos anos, já são construídas, já foram construídas. Então, cada vez menos a gente vai ter novas obras, mas sim a gente vai ter renovações, né, atualizações. E aí vem um ponto também para a gente pensar como indústria, né, o quanto que a gente facilita essa reforma, o quanto que a gente facilita essa renovação. Do granilite ao entulite, a gente vê aqui esses movimentos, essas iniciativas. Inclusive, tem um produto aqui, né, que ganhou o prêmio, que tem muito esse objetivo, né, de reciclar, acho que eram plásticos, mas essa esfera, essa estética, né, baseada em recuperação e reutilização, ela cada vez ganha mais a aceitação, porque é uma forma da gente ser consciente, né, e entender que isso é necessário para que a gente recupere um pouco do que a gente já provocou de mal para o planeta. Quando a gente olha pelo ponto de vista da mudança climática, né, os consumidores falam muito sobre a importância dos lares, dos objetos, das soluções, das tecnologias, garantirem um conforto com relação à temperatura do ambiente. Então, essa é a grande preocupação do consumidor. Como é que eu vou alcançar conforto e bem-estar para ter uma experiência considerável, interessante dentro do meu espaço? Através de um ambiente climatizado. Se lá fora está muito quente, aqui tem que estar frio. Se lá fora está muito frio, aqui tem que estar quente. Então, os objetos e as soluções promoverem esse tipo de solução. Aqui tem um exemplo de uma arquitetura probiótica, né, uma outra forma de experimento para fazer com que, aqui no caso eram torres de água que foram ressignificadas e construídas dentro dela um
um biogerador que umidifica o ar, né? Então, promove não só a troca de carbono por causa das plantas e algas que estão na própria construção, mas ela também gera uma umidade no ar para deixar o ambiente, o espaço ali mais confortável. EcoCocoon é um exemplo também de como que isso vem para dentro de casa, né? Como é que a gente reutiliza o lixo orgânico de forma inteligente e também como é que a gente traz a produção de alimentos. Aqui é um exemplo de um projeto criado por inteligência artificial, estimulado, obviamente, né? Pensando como é que a gente pode ter uma cozinha mais produtiva e mais inteligente, né, dentro do contexto do planeta. Sobre a eficiência sustentável, então, que tem esse ponto do lixo, né, tem o ponto do carbono. Para os consumidores, essa eficiência sustentável está em produtos, mais uma vez, que garantam um espaço mais confortável, né, ambientalmente confortável. E aí, enfim, para a gente fechar esse tópico, né, para a gente ter uma vida a vida no centro, né, das nossas decisões, a gente tem que ter adaptações no nosso dia a dia para garantir que essa responsabilidade aconteça. O hedonismo para o planeta, né, encontrar prazer nas nossas atividades, naquilo que vai refletir como positivo para o meio ambiente. A biomimética como solução para pensar nessa resiliência, a arquitetura pós-carbono, as construções, né, que vão se regenerar e se reconstruir sozinhas, tecnologias ancestrais, olhar um pouco para aquilo que a gente fazia há muitos tempos atrás e a eficiência sustentável. O quarto pilar, que fala sobre a revolução da comunidade, a gente vem falar muito sobre essa importância e a relação das pessoas. Pensar na experiência, né, numa arquitetura da experiência, é falar também sobre como que essa sociedade vai estar dentro e fora de casa. Os nossos especialistas falam um pouco sobre essa sociedade da diversidade, que a gente precisa começar a olhar com mais atenção, né? A diversidade hoje está dentro das nossas famílias. Vocês vão ver mais para frente, né? Os consumidores não necessariamente consideram família o que é o ente de sangue. Então, isso são pontos importantes. As nossas casas têm que estar preparadas para esses espaços. Aqui tem um outro exemplo, né, das comunidades de apoio, né? Então, famílias que estão fora de casa, mas fazem parte desse convívio. Então, a arquitetura da experiência, a casa das pessoas, ela vai além do próprio lar, do dia a dia. Como eu falei, né, quando as pessoas pensam no formato da vida, no formato da família, para a maioria, 80%, o companheiro é a família, né, mas para 61% são os amigos. Então, e depois tem até os pets aqui, né, os animais, 55%. Então, assim, o laço de sangue está aqui empatado com o animal de estimação. Então, existe uma nova configuração familiar que não está exatamente dentro de casa, mas que ela está dentro das casas. E aí vem um pouco de experiências, né? Aqui um exemplo de uma cesta de basquete desmontável para tu poder levar e construir e usar espaços que não necessariamente são quadras, como um espaço de elaboração das suas atividades. As especialistas, né, Tati e a Camila, falam muito sobre essa estimulação das conexões. Uma arquitetura de experiência externa, ela vai falar sobre promover conexões, promover micromomentos, né, e pertencimentos. A gente sabe que esse ponto é muito forte dentro de casa, mas cafés como esse, espaços externos de praças, também devem promover esses micromomentos para serem significativos e interessantes. Devem promover também a integração de novos seres, né, os animais. Querendo ou não, a gente vive numa sociedade cada vez mais multiespécies, né? E quais são essas comunidades, né, que a gente deseja para o futuro? Uma comunidade, espaços públicos que definitivamente são criados juntos com as pessoas. Esse aqui é um exemplo, né, de um espaço que foi desenvolvido junto com a comunidade, que traz segurança e, ao mesmo tempo, traz o pertencimento pela construção coletiva que foi feita dentro desse espaço.
Os brasileiros, quando a gente olha, questiona, né, essa divisão e essa construção da comunidade junto com as suas vidas particulares, entendem que um ambiente misto hoje é exatamente um espaço onde não existe divisão entre o que a gente vive em sociedade e o que a gente vive internamente. 57% fala isso, né? 34% falam que ainda são os ambientes de recolhimento e 8% falam que é importante ter um equilíbrio. Então, vejam, 57% dizem que esse espaço de socialização é onde vem o maior equilíbrio entre a vida social e pessoal. Os nossos especialistas, né, falam um pouco sobre essa resgate da ancestralidade, o olhar para as nossas culturas também e trazer dela um pouco da nossa conexão com a gente mesmo, né? E a gente vê aqui o design ancestral combinado com novos movimentos estéticos, né? Estão aí ganhando muita força, né? Produtos sendo criados como peças de design, ao mesmo tempo peças de arte que envolvem artesanato, que valorizam uma determinada comunidade, e aí a gente vai construindo também uma experiência mais significativa através dos objetos que a gente tem dentro de casa e que tem essa conexão com a comunidade. Aqui, para a gente fechar, então, né, na Revolução da Comunidade, a gente fala muito sobre as cidades inclusivas, sobre o espaço comunitário mais fluido, sobre construir micromomentos e pertencimentos nesses espaços, incluir novas espécies, a arquitetura do cotidiano, a ancestralidade, o belonging, né, que é trazer essa rememoração diante de tudo que a gente vive, a cada momento a gente ter ali experiências significativas e as heranças combinadas. E para fechar, a gente entra no pilar Beyond Human, com uma fala também do Decornautas, que fala muito sobre que nós estamos sendo testemunhas de uma revolução industrial, uma nova revolução industrial através da digitalização da vida. E isso hoje, né, vem muito presente na tecnologia simbiótica, experiências criadas através de tecnologia, onde as pessoas e a tecnologia são muito híbridas, né, muito conectadas. Tem aqui alguns exemplos, né, de como é que as pessoas hoje enxergam essa relação das pessoas, principalmente pelo ponto de vista da inteligência artificial, né? Os especialistas, por exemplo, tanto os especialistas quanto os consumidores têm uma visão bastante positiva com relação a essa inteligência que, querendo ou não, está construindo uma atmosfera mais híbrida entre o ser humano e a tecnologia. Para os consumidores, a inteligência artificial também é um ponto bastante positivo, né? A gente vê um conjunto aqui de pessoas dizendo que a inteligência artificial é algo interessante e que veio para ficar. E ela também está remodelando a experiência humana. Então, é interessante, quando a gente fala do Beyond Human, a gente está falando de uma tecnologia que alavanca e que acelera ou que melhora o ser humano, né? O que ele pode ser e o que ele pode viver. A arquitetura da experiência é sobre trazer essa tecnologia de uma forma que faça com que as pessoas tenham uma vivência mais inteligente. Os nossos especialistas vão falar sobre essa importância, né, da tecnologia para trazer humanidade, né, e também o contexto social dentro desse espaço. E aqui um exemplo do como que a inteligência artificial já está influenciando a arquitetura, né? Vocês observarem muito dos elementos estéticos que hoje interferem na construção dos produtos, das soluções, ela já tem um toque da inteligência artificial que já tem uma personalidade. Aqui é um exemplo de uma casa construída via Midjourney, aqui desse lado, e do lado de cá, um espaço comercial que foi construído baseado na estética da inteligência artificial. A tecnologia simbiótica, né? Então, também, além desse contexto da inteligência artificial, a gente tem a tecnologia que está integrada no ser humano de alguma forma e faz com que as atividades, os comandos sejam mais fáceis e fluidos. Temos também, dentro desse pilar, o ponto da sinestesia, as sensações, os sentimentos, as emoções é algo muito humano, né? Mas a tecnologia pode intensificar e valorizar mais essas sensações, através, né, de experiências como essa, por exemplo,
Team Lab Planets, né, que é um museu em Tóquio que tem toda uma experiência sensorial, não só visual, mas também olfativa, baseada nas experiências da natureza. Aqui um outro exemplo da Montclair, da Gentle Monstlair, desculpa, que é Gentle Monster, que faz do seu espaço comercial uma grande galeria que faz essa mistura entre o que é real e o que é irreal, né? Então promove experiências que estimulam as pessoas. As especialistas sobre esse ponto da tecnologia, é muito interessante a fala da Camila Salek, que fala que a inteligência artificial é um 7º sentido, porque é a forma como o ser humano vai se conectar e entender a tecnologia, né? A gente tem os sentidos humanos, e é como se a inteligência artificial fosse esse sentido artificial, né, que a gente precisa ter para se conectar. Dentro desse contexto, né, dentro da pesquisa que a gente fez sobre esses aspectos da tecnologia, grande parte dos consumidores conectam a tecnologia com gadgets ainda, né, com os detalhes que vão trazer benefícios, mas que não necessariamente são a tecnologia por si só. O Guto Requena vai falar que 100%, a gente ainda não vive numa era 100% inteligência artificial, mas que a inteligência artificial e a tecnologia ela está para tornar os espaços mais personalizáveis e mais inteligentes para a vida das pessoas. Como esse caso do espelho, do Smart Mirror, que faz uma leitura, ele tem uma câmera, né, e ele faz uma leitura do semblante da pessoa e configura todo o espaço, iluminação principalmente através da eu estou confundindo com a crononormatividade. Uma cromoterapia dentro do espaço para transformar o humor da pessoa. Se ela está muito agitada, para acalmar, se ela está muito, né, borocochô, para dar uma animada. E aí constrói toda essa experiência. Um outro exemplo de experiência dentro do varejo é um spa que utiliza a tecnologia para relaxamento. Interessante, né? A gente quer fugir da tecnologia e acha que se a gente descansar, dormir, vai ser a forma correta. Mas existem pessoas pensando na tecnologia para promover esse descanso e esse relaxamento. O ponto importante é a descrição da tecnologia, né? Uma tecnologia que está presente, mas ela não grita aos olhos, ela é extremamente funcional. Aqui um exemplo de uma cozinha que tem ela dá as receitas e ao mesmo tempo ela lê o que tu estás produzindo e vai construindo e oferecendo, sugerindo novas receitas baseadas na tua própria rotina. Então, uma inteligência que está totalmente integrada na vida das pessoas. Então, para fechar, Beyond Human é uma outra vertente dessa forma de construir uma arquitetura da experiência mais significativa. Passa por a gente ter uma tecnologia simbiótica mais integrada ao ser humano, a inteligência de enxame, né, aprender com o coletivo, uma inteligência, uma tecnologia que aprende e te faz melhor pelo coletivo, a sinestesia, a IA como 7º sentido, a tatilidade digital, né, esse toque, esses materiais com a tatilidade muito acentuada para justamente trazer esse ponto da humanidade através da tecnologia, e a tecnologia que é discreta, que é suave, né? Isso tudo, em todos esses pilares, é o que vai definitivamente tornar as vidas, a arquitetura mais voltada para a experiência e tornar a vida mais fluida, né? No final das contas, tudo isso é sobre fluir de uma forma prática e confortável. É isso, gente. Obrigada pelo espaço. Espero que tenham gostado. Acho que eu estourei um pouquinho no tempo, mas... Não tem problema. Marcele, demais, né? Muito obrigada pela sua participação. Obrigada. A gente agradece e convida para que você permaneça aqui conosco. Muito obrigada, por favor.